Bem-vindos a mais um episódio de Política de Fim de Semana. Mais uma semana marcada pela Comissão de Inquérito à TAP. E há vários assuntos e várias conclusões que se tiram desta Comissão de Inquérito, daquilo que se passou esta semana. A primeira é uma dedução minha de que tudo o que se tem falado e descoberto é resultado da guerra interna que existe entre Pedro Nuno Santos e Medina. Ambos a tentarem lutar pela liderança do Partido Socialista. Eu acredito que existe até uma certa manipulação de notícias e descobertas que vão parar aos jornalistas que são resultado desta mesma guerra interna. A segunda conclusão é de que Pedro Nuno Santos sofre de uma cegueira ideológica que o torna incompetente. E aliás tem demonstrado isso. Não é? Se uma empresa vale 0 e pusermos lá 700, a empresa passa a valer 700. Bem, isto é das coisas mais idiotas para um ministro poder dizer. E se pensarmos que esta pessoa pode vir a ser primeiro-ministro, é de nos assustarmos. A terceira conclusão é que, infelizmente, eu acredito que ele chegue mesmo a primeiro-ministro. A forma como ele passa de lobo a cordeiro muito rapidamente, a forma como se superiorizou, inclusivamente, a alguns dos deputados na Comissão, sobretudo ao deputado André Ventura, que se perde sempre com aqueles fediveres a tentar fazer aquele seu número político, mas já toda a gente acabou por perceber a estratégia dele e acaba por ser previsível, mas eu acho que Pedro Nuno Santos acabou por sair por cima, apesar de, para mim, tudo aquilo que ele diz tem pouca credibilidade. A quarta conclusão é de que Pedro Nuno Santos é assim uma espécie de Sócrates, não fosse ele discípulo de Sócrates, do português, não do grego. Como se diz em português, ninguém o leva preso. No caso de Sócrates isto é mesmo literal, ninguém o leva mesmo preso. Mas eu não tenho grandes dúvidas de que, precisamente por ter estas convicções ideológicas muito mais fortes e mais perigosas do que as de Sócrates, Pedro Nuno Santos será ainda pior primeiro-ministro do que foi José Sócrates e que como ministro já demonstrou a fraca qualidade que tem. Mas em Portugal a incompetência e o bom senso são minorizados, portanto eu acredito que ele possa mesmo chegar a primeiro-ministro um dia. O segundo tema que quero trazer hoje é relativo ao ataque que houve em Nottingham, em Inglaterra, em que um homem de 31 anos matou 2 estudantes de 19 anos e um funcionário da universidade e feriu várias outras pessoas no processo. Tudo isto com uma faca. E este senhor chamava-se Valdo Calucane, ou é originário da Guiné-Bissau, mas é português, na realidade, ele tem nacionalidade portuguesa. Eu tenho escrito artigos e tenho falado imenso sobre isto, que esta lei da nacionalidade e as políticas migratórias portuguesas, juntamente com o acordo de livre circulação com os PALOP, que permitem que a nossa nacionalidade seja distribuída sem qualquer critério, vão fazer que no futuro a nacionalidade portuguesa seja olhada com cuidados redobrados por todo o mundo. Inclusivamente que se comecem a exigir vistos para viajar para países onde atualmente não é necessário esse visto. Países que têm as fronteiras abertas connosco, que provavelmente as vão começar a fechar. Os portugueses sempre foram tidos como pessoas trabalhadoras, pessoas pacíficas, honestas. Há de tudo, obviamente, mas sempre foi essa a imagem que nós tivemos no exterior. E há uns anos, eu lembro-me, nós tínhamos, e sempre que eu viajava, tínhamos orgulho, porque podíamos entrar em qualquer país e éramos sempre bem recebidos e bem vistos, e toda a gente falava das estrelas de futebol, e toda a gente nos recebia, na realidade, muito bem. Mas se estas políticas se mantêm, vamos começar a ter medo de dizer, medo e vergonha de dizer de onde é que viemos, e isso é inaceitável. É inaceitável a assinatura de um pacto migratório à revelia dos portugueses. Na Bélgica, inclusivamente, o primeiro-ministro demitiu-se por causa disto. É inaceitável este acordo negociado às escondidas dos portugueses por Costa e Marcelo com os PALOP, que beneficia todos, menos os portugueses na realidade, que para entrar em Angola, por exemplo, nós precisamos de visto, para termos um negócio em Angola precisamos ter um sócio angolano, mas são estes os acordos que estes políticos portugueses irresponsáveis, que apenas querem mão de obra barata, para que os seus amigos, que os sustentam e os financiam, continuem a ganhar rios de dinheiro à custa da exploração laboral e à custa desta política de alta migração e baixos salários. Acabem com esta balbúrdia, por favor, por Portugal e pelos portugueses. Hoje nem sequer vou falar de mais nada. Uma boa semana para todos.